Olá, amados, a paz do Senhor. Novamente estamos aqui mais para gravar mais um áudio, mais um estudo sobre uma situação, certo? Que muitos se confundem, está havendo muita confusão nessa situação. Mas antes eu quero dar aqui para gente Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nós vamos continuar aqui. Portanto, certo? Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Algumas versões têm assim. Mas, amém. Gente, eu queria chamar a atenção aqui para essa situação. E muitos estão havendo muita confusão sobre essa questão. Certo? Uma situação, a gente está falando aqui de restauração de casamento. Então, vamos para a restauração de casamento, certo? Tirar o foco. O que é tirar o foco da restauração? Certo? A gente precisa entender que para a gente lutar por uma restauração de casamento, é necessário tirar o foco, certo? Mas não deixar de lutar pela restauração. É duas coisas totalmente diferentes. Tirar o foco e deixar de lutar. O que está acontecendo? As pessoas estão focando, né? De início nós temos as pessoas que não conseguem lutar pela restauração, está passando por algumas situações porque não consegue tirar o foco. E o que é o foco, gente? O foco, em geral, certo? É o centro, certo? É o centro de uma situação. Ou seja, concentram, certo? O seu problema naquela situação. O foco é isso, o centro, certo? É preciso entender que aqui tirar o foco, quando a gente diz tire o foco da restauração dos vossos casamentos, tire ali, certo? Aquela situação da sua frente. É preciso entender que o foco numa restauração de casamento, precisa ser literalmente Cristo. Só que as pessoas estão focando, certo? Na restauração e não em Deus. Agora isso aqui, gente, vamos entender que tirar o foco da restauração de casamento não é deixar de lutar, não, porque muitas pessoas, tem situações de pessoas que eu venho conversando há alguns tempos, e elas dizem o quê? Eu agora não quero mais saber do meu casamento, certo? Não tá tão assim, que ela acredita, certo? Que ela não tem que lutar pela restauração. Tirar o foco é diferente de não lutar. Vamos entender isso, certo? Tirar o foco da restauração é quando você não está ali, centralizou ali a situação, certo? Do seu casamento. Tudo para você é a restauração. Quando você faz da restauração do seu casamento a sua vida. Isso é o foco que nós chamamos, certo? Atenção, tirar o foco daquela situação, porque todas as pessoas, a vida dela, há pessoas que a vida dela é a restauração, tudo ela é restauração de casamento, é tirar o foco, não é deixar de lutar. Vamos entender isso, que não é deixar de lutar pela restauração, você vai buscar pela sua restauração, certo? É tirar o foco, perder o foco, certo? O foco daquela situação e focar em Jesus. Ou seja, buscar mais a Deus, porque aí ele está dizendo aqui que as demais coisas ele vai acrescentar. Agora, tirar o foco não quer dizer que eu vou deixar de orar, certo? Pelo meu esposo. Não quer dizer que eu vou deixar de jejuar pelo meu casamento. Não vou deixar de pedir oração pelo meu casamento. Não. O que acontece? Certo? É que as pessoas focam. E aquilo dali, quando elas focam demais, elas não conseguem,
certo? Elas não têm uma vida plena, elas não vivem bem quando elas focam, porque tudo que diz respeito à restauração de casamento vai magoar ela. Até um vídeo, se ela ver, vai magoar ela. Até um texto, uma situação sobre restauração, tudo magoa ela. Por quê? Ela está sensível ainda, certo? Ela ainda não superou aquela situação, ela ainda não aceitou a sua situação. Então o foco é isso, é você aceitar a sua situação e tirar o foco, certo? O foco é quando você focaliza naquela situação e tá assim, certo? Tudo magoa ela, tudo magoa ela. Ela não pode ver um vídeo, ela não pode ver uma situação sobre restauração e magoa. E se tá magoando é porque ela ainda não certo? Tirou o foco da restauração. Se tá magoando, certo? Se o assunto for restauração de casamento, seja um texto, seja um vídeo, seja até um testemunho de restauração de casamento, se tá magoando ela, se tá realmente deixando você magoada ou você pensativa com a situação, é hora de pensar se você realmente tirou o foco, certo? Tirou o foco, tirar o foco é isso, é não mais fazer daquela situação a sua vida. A sua vida não pode ser direcionada pelaquela situação. É diferente de quando nós tiramos o foco, certo? O foco é isso aqui. E quando nós pedimos para tirar o foco, é quando a gente não mais, a gente vê aquela situação, a gente vê a situação da gente e a gente já não sente dor nem tristeza. E a gente vai lutando de forma normal, vai vivendo a vida, vai esperando, tá descansando. Quando a gente tira o foco da restauração, é quando a gente passa a descansar realmente. É quando aquilo dali não é tão interessante para você, certo? Aquilo dali já não faz parte mais da sua vida assim, como algo, tem que ter aquilo dali. Se não tiver aquilo, você não vive mais, certo? Não é mais parte, faz parte da sua vida, mas não do seu dia a dia, do seu cotidiano. Aquela situação tá ali, a gente sabe que tá ali. Mas aquilo dali não é mais, certo? Você acorda pensando na restauração, você vai dormir pensando na restauração, você vai fazer as coisas pensando na restauração. Isso é o foco. Tudo, certo? Uma situação, até se você assistir vamos supor que um filme que você for assistir sobre um filme romântico, você até essa situação faz você pensar na restauração do seu casamento. Aí aquilo entristece você. É preciso entender que a gente tirar o foco, a gente tira o foco, não é que a gente não vai mais pensar uma vez ou outra, se pegar pensando no casamento de vocês, ou se pegar pensando em uma situação sobre restauração. Não é isso, isso é normal, isso é comum. Todos são pegos, certo? Mas vamos aqui um exemplo. Se por acaso eu não tivesse tirado o foco da restauração do meu casamento, eu não conseguiria dar esses estudos para vocês, eu não conseguiria seguir adiante, certo? Com esse meu chamado que Deus fez para ajudar vocês, certo? Porque em devidos momentos, quando eu dei início aqui no ministério, eu estava ajudando outras mulheres e homens com restauração de casamento, mas eu ainda não estava com casamento restaurado. Mas eu já tinha tirado o foco e eu podia ajudar outras pessoas, porque eu já não estava com foco, certo? Porque se eu ainda tivesse com foco na restauração do meu casamento, eu não conseguiria passar estudos para vocês. Eu simplesmente ia viver minha vida, eu sempre ia viver chorando, certo? Eu ia viver chorando direto, certo? Então eu não conseguiria, porque o meu foco era só a restauração. Então eu não suportaria dar os estudos para vocês, eu não suportaria ajudar outros homens e outras mulheres se eu estivesse com foco na restauração do meu casamento. Eu tinha que estar, certo, avançada na minha luta pela jornada pela restauração. Eu não poderia dar esses estudos a vocês, eu não poderia ajudar outras mulheres, eu não poderia, por quê? Eu estava focada. Se eu estivesse focada no meu casamento, eu não teria condições, porque eu ia sofrer muito, eu ia sofrer. E eu não suportaria ajudar. Como é que eu poderia ajudar uma se eu estava pior do que ela? Eu
vocês aqui, se eu tivesse na mesma condição de vocês, certo? Com foco nos casamentos. Então vamos entender, gente, que o foco, tirar o foco é diferente de não lutar mais pela jornada, pela restauração. Essa é a confusão que está havendo muito. Diante das conversas que eu tive com muitos homens e com muitas mulheres, elas estão achando que tirar o foco é não lutar mais pela restauração. Isso daí não é assim que funciona. É tirar o foco da situação. Seja, você respira essa restauração, você vive restauração de casamento. A sua vida é baseada em torno, certo? Quando você foca, a sua vida é baseada em cima da sua restauração. E aí vem as lutas, vem as humilhações e vem tudo mais ao seu... E você não vai suportar. Por quê? Você está focada. Porque vai lhe magoar. Tudo vai lhe magoar. Tudo que vem de encontro a você. Tudo. Até uma palavra que se eu chegar aqui e disser pra você... sobre restauração, vai doer, vai magoar, vai fazer você chorar. Eu posso não estar vendo você chorando, mas eu sei, porque eu passei por isso um dia. Então, todas essas situações vão magoar você. Né? Recentemente eu estive conversando com algumas meninas, e uma chegou para mim, particularmente era a mesma situação, a mesma conversa. Eu quero agora só se vir a Deus, eu tô bem agora, mas a gente vê que não era aquilo. Certo? A gente via que ela ainda estava com foco na restauração de casamento. Agora vou se vir a Deus, eu não quero mais saber do meu casamento. Isso é mentira! Porque quem luta por uma restauração de casamento, ela no íntimo, ela quer a restauração de casamento. Senão não estaria lutando. Ela estaria mentindo para ela mesma. Certo? Quem quer lutar pela uma restauração, quem está lutando por uma restauração de casamento... É claro que no íntimo dela, é preciso entender isso, que no íntimo dela ela quer a restauração. Mas a restauração não precisa não ser o seu foco. É isso que nós tentamos mostrar para as pessoas, certo? Que a restauração não pode ser o foco. O foco precisa ser Deus. O foco precisa ser Jesus. Certo? É diferente de tirar o foco e de não lutar pela restauração. É preciso entender isso, que lutar por uma restauração não é, certo, deixar de lutar. E pronto, vou viver minha vida só com Jesus. Não, a gente tem que estar também, certo, procurando saber. Claro, nós vamos viver agora, o nosso foco precisa ser Jesus, conhecer só Jesus. Conhecer a palavra, o nosso foco precisa em primeiro lugar... Antes de todas as coisas, de todas as situações ao nosso redor, o nosso foco precisa ser Jesus. Deus precisa ser os vossos focos, não o seu casamento, certo? Porque o que acontece é que muitos fazem da restauração do seu casamento a sua vida. A sua vida não pode estar, certo, baseada na restauração do seu casamento. A sua vida tem que estar baseada na palavra de Deus, só isso. Mas isso aqui não significa que você vai deixar de lutar pela restauração do seu casamento. Não vai buscar pela restauração, não. Certo? Por quê? Certo? Você precisa, sim, certo, aprender sobre situações de casamento. Você precisa estar estudando. Para você ser uma mulher sábia. Certo? Só que você vai rever situações, vai ver estudos, vai ver vídeo, vai assistir, vai estudar. Certo? Mas você não vai sentir dor, tristeza, rancor, ou seja, outras coisas que você venha ver e aquilo dali fazer você chorar. Certo? Porque você já tirou o foco. A gente chama a atenção por foco das pessoas. As pessoas só sofrem mais porque elas não conseguiram tirar o foco. E tirar o foco é isso, gente. Deixar a restauração por conta do Senhor. Deus vai cuidar. Certo? Deus ali, porque ele diz aqui na sua palavra, certo? Que basta cada dia o seu mal, amanhã é outra coisa, certo? Entrega certas coisas ao Senhor, é descansar, isso é descansar, certo? É descansar. Realmente é descansar, é tirar o foco, certo? Então vamos para essa situação aqui, vamos entender.
certo? Que não é deixar de lutar pela restauração. Você vai ter que lutar, você vai ter que tirar o foco. Tira-se o foco da restauração. O seu foco agora vai ter que ser Deus, a palavra, certo? Viver a palavra, não viver em função do seu casamento. É só isso. Não tem nada de difícil aí de entender, certo? Você precisa aí, dentro dessa situação, entender isso, que o foco é tirar a sua visão de dentro da restauração do casamento e viver em função da restauração, porque tem muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres que estão vivendo em função da restauração do casamento deles e não podem, estão idolatrando. É uma forma de idolatria. Então é para tirar o foco, e o seu foco precisa ser Deus. É preciso entender isso. Não é deixar de lutar, não, como muitas pessoas estão deixando aí agora. Eu já sei, eu vou viver agora a minha vida com Deus. Faz mesmo assim, bem ignorante, na ignorância mesmo. São pessoas que são totalmente ignorantes, não é assim não, certo? São pessoas que estão totalmente na ignorância quanto a essa situação de tirar o foco, certo? É preciso entender que tirar o foco não é deixar de lutar pela restauração, não. É lutar pela restauração de casamento, mas não sentir mais dor, não tristeza. É como o perdão, certo? Você, para perdoar alguém, você precisa o quê? Liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão. A partir do momento que você libera o perdão, você, certo, vai conseguir liberar aquela pessoa, né? Se você liberou perdão para aquela pessoa, você vai conseguir perdoar. É como a restauração. Você precisa aceitar a sua situação. Aceitar. Tirar o foco e viver a sua vida normalmente. Você vai viver a sua vida normalmente, certo? Sem nenhum empecilho. Porque nada vai interferir de você lutar pela restauração, não. É preciso entender isso, certo? É tirar o foco, pessoal. Não é deixar de lutar, porque muitas pessoas estão deixando de lutar, certo? Então, como eu estava dizendo, certo? Vamos entender essa situação, certo? Que é tirar o foco, não é deixar de lutar pela restauração, mas não viver mais em função da sua restauração de casamento. É isso que nós dizemos, certo? Tirar o foco, é isso, não viver mais em função, porque tudo, certo? A pessoa é 24 horas pensando, certo, na restauração do seu casamento, 24 horas pensando quando é que vai restaurar o seu casamento, 24 horas, quando não é 24 horas, é algum tempinho quando tá no trabalho, certo, é que às vezes, né, esquece um pouquinho, mas basicamente é quase todo dia aquela pessoa pensando, se pega pensando e ela só sofre, por quê? Ela ainda não conseguiu, certo, entender que ela precisa aceitar a situação dela e viver a vida dela, viver a sua vida normalmente, certo? Eu vou estar sempre repetindo isso aqui, certo? Que é para vocês entenderem e compreenderem, certo? Que é para tirar o foco a isso, certo? Tirar o foco não é deixar de lutar, é viver as suas vidas normalmente, certo? Viver normalmente, como qualquer outra pessoa, certo? Como se você nem conhecesse o seu esposo, nunca tivesse nem casado. Vai viver a vida normalmente, até chegar o dia, certo, que Deus vai restaurar. Tirar o foco é isso, é viver a vida normalmente. Vai estudar, vai fazer curso, vai viver, realmente vai viver, curtir a vida, certo? Viver a vida normalmente e não viver mais em função, certo, do seu casamento, da restauração do seu casamento, porque é isso que está acontecendo. Há pessoas que estão vivendo em função do casamento, por isso só sofrem mais. É por isso que a gente diz que elas estão com foco no casamento. Elas precisam tirar o foco delas e viver para Cristo, certo? Viver dentro da palavra de Deus. Aí vocês não vão mais, certo, passar por essas situações, certo? Então vamos entender, certo, de uma vez por todas, que tirar o foco não é deixar de lutar pela restauração de casamento. Amém?
especial tu és pra mim. Palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás, precioso